Gravação iniciada. Prezados, muito bom dia a todos. Vamos abrir agora, iniciar a nossa sessão do dia 16 de dezembro, turno de 16 de dezembro de 2020, turno da manhã, 9 horas. Verifico aqui que todos os conselheiros estão presentes, temos quórum para fazer a abertura da nossa sessão. O nosso julgamento se iniciará com o item 122 da pauta, recorrente HPE Automotores. O recorrente ele é o mesmo para os itens 122 até 127, sendo que o item 128 ele foi retirado de pauta. Relatoria do conselheiro Carlos Pantaroli, passo a palavra. Esse relatório e voto que eu vou fazer agora, ele se aplica aos itens 122 a 126. O assunto de todos esses processos é a apresentação intempestiva da manifestação de inconformidade. Então, eu estou conhecendo, em sede de recurso voluntário, apenas da preliminar de tempestividade da manifestação de inconformidade. E eu verifico aqui, já partindo para o voto, que a empresa alegou que haveria uma divergência entre as datas constantes do AR, e de fato divergência essa que não existe, que também não foi demonstrada, não foi sequer melhor argumentada, foi apenas colocado isso. Uma segunda tese, a empresa alega que o AR teria sido assinado por um menor aprendiz e que esse menor aprendiz não teria poderes para receber notificações e que a data real de ciência que ela considerou foi a data em que as documentações, a ciência do despacho decisório chegou no setor responsável por receber isso. Então eu afasto esses argumentos, até porque o menor aprendiz, de acordo com a súmula CARF número 9, é válida a ciência, até por alguém que não seja representante legal, ou seja, até um porteiro sem qualquer vínculo, quanto mais o menor aprendiz, cujo contrato de trabalho está juntado aos autos. Então, eu considero que foi irregular a ciência por via postal e não há qualquer previsão legal para essa questão de se considerar, o contribuinte considerar a data real de recebimento aquela em que a correspondência foi recebida pelo setor responsável. Essa organização interna da empresa não interfere para fins legais aí dos efeitos da intimação. E por essa razão, eu concluo que, de fato, a manifestação de conformidade foi intempestiva, não instaurou o contraditório, não instaurou a fase litigiosa e não deve ser conhecida. Negando provimento, portanto, ao recurso voluntário quanto à preliminar de tempestividade. Como voto. Alguém diverge? Só um segundo, eu vou redigir aqui o acórdão.
Em relação aos itens que acabamos de julgar, o resultado ficou em acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, apenas no que se refere à preliminar de tempestividade, para negar-lhe provimento. Esse resultado será o mesmo para os itens 122 a 126, correto? Vamos então agora ao item 127 da pauta. O seu som, Carlos. Desculpe. Então, esse aqui é um auto de infração que está exigindo IPI de automóvel vendido a pessoa com deficiência, com isenção. Está se exigindo o IPI da montadora, porque a montadora emitiu a nota fiscal de saída em nome do representante legal e não em nome do beneficiário, descumprindo, então, o que estaria lá previsto na Instrução Normativa, à época 899 de 2009, que tinha, de fato, e continua a existir agora pela Instrução Normativa 1769 de 2017, a previsão expressa de que a nota fiscal deve ser emitida em nome do beneficiário da isenção e não em nome do seu representante legal ou do seu curador. Então, são incontroversos, portanto, o direito à isenção e o fato desta poder ser requerida por intermédio de representante legal ou curador da pessoa com deficiência, repousando ali de apenas sua obrigação específica de estabelecimento industrial ou equiparado industrial, emitir a nota fiscal de venda em nome do beneficiário. Transcrevo aqui a Lei 8989, que deixa muito claro, né, que todos esses atos podem ser praticados por meio de curador ou representante legal. Transcrevo aqui também a Instrução Normativa 899 de 2009, parágrafo 1º do artigo 6º. A nota fiscal de venda do veículo com isenção deverá ser emitida em nome do beneficiário. Pode-se constatar que a legislação de regência é clara em exigir do estabelecimento que emita a nota fiscal de venda em nome do beneficiário da isenção, grifado. E este não se confunde com seu representante legal ou curador. A legislação, sempre que se refere a estes, o faz expressamente em relação à prática de atos necessários à fruição do benefício e não ao gozo do benefício em nome do representado ou curatelado. O parágrafo 5º do artigo 2º da IN 988/2009, ao dispor sobre os destinatários da isenção, assim dispõe: considera-se adquirente do veículo com isenção do IPI a pessoa portadora de deficiência ou autista, que deverá praticar todos os atos necessários à fruição diretamente ou por meio de seu representante legal. Então, a prática dos atos necessários à fruição do benefício por representantes legais ou curadores não faz confundir a pessoa destes com a pessoa do beneficiário da isenção. Logo, estes não podem figurar como adquirentes dos veículos beneficiados com a isenção. É por esta razão que a norma é expressa em determinar que a nota fiscal de venda seja emitida em nome do próprio beneficiário, ou seja, da pessoa com deficiência, ainda que este tenha sido representado ou curatelado no curso do processo de requerimento do benefício. O destinatário da isenção e, portanto, o proprietário do veículo por ela beneficiado é a pessoa com deficiência e não seu representante legal ou curador. A emissão da nota fiscal em nome desta, inclusive, é medida de controle quanto à posterior fruição do benefício dentro dos limites estabelecidos na legislação. Ademais, revela-se cristalino que as normas contidas no artigo 6º da IN 988 são endereçadas ao estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, que emitiu a nota fiscal em desatendimento às normas e requisitos a que estava condicionada a isenção, de sorte que se revela acertada a aplicação da hipótese de responsabilidade pelo pagamento do imposto prevista no artigo 25.6 do RIP 2002, em que são obrigados ao pagamento do imposto como responsáveis aqueles que desatenderem as normas e requisitos a que estiver condicionada a imunidade, isenção ou suspensão do imposto. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário, no mérito negar provimento ao mesmo.
desculpem. Não sei quem pediu primeiro a palavra, mas vou passar na ordem João Paulo e, em seguida, conselheiro Oswaldo. Foi o contrário, presidente. Pode falar, Oswaldo. Não, o meu questionamento ao conselheiro Carlos, que ele muito bem transcreveu, em relação à legislação aqui, quanto ao item, é o inciso 4, né? Onde fala em relação ao direito do IPI mediante representante legal. Então, seria mais um esclarecimento de fato nesse sentido, Carlos, se esta previsão ampla, se poderíamos ter uma restrição infralegal para tanto. É o artigo, já abro aqui. Está citado no voto. Bom, depois do João falar, eu faço meus adendos. É isso mesmo, estava abrindo aqui, eu, sem querer fechei o voto. Está citado aqui no voto, inciso 4, né? É só essa a minha observação em relação a isso, Carlos. Posso só fazer um adendo? Acho que vai responder mais ou menos muito próximo. Qual tipo de incapacidade que essa pessoa tinha? Porque deficiência mental. Deficiência mental. Então, aí a gente precisa traduzir o que significa a capacidade que está mencionada na norma. Porque se a gente falar que a capacidade tributária, não obstante a deficiência mental, a pessoa tem capacidade tributária. Mas me parece que não é o caso. Parece que aqui nós estamos falando de capacidade civil. E aí a pessoa não tem capacidade civil, e por não ter capacidade civil, realmente o benefício não é só pedido, como adquirido pela própria pessoa que goza de capacidade civil. E aí, efetivamente, a autuação não estaria correta. E acho que tem um segundo ponto que me leva a discordar do conselheiro Carlos, que o próprio conselheiro Carlos ele chega à conclusão de que há isenção, ponto. Então, o que nós estamos exigindo aqui é uma multa por um descumprimento de uma obrigação acessória que, por um acaso, tem o mesmo valor do tributo. Ou a gente vai dizer que o tributo pode incidir, pode ter como hipótese de incidência um fato ilícito. E aí a gente está violando diametralmente o artigo 3º do CTN. Porque ou há isenção e não há tributo, ou o que está sendo exigido não é tributo, ou não há isenção e há tributo. As coisas não são conciliáveis. Uma e outra hipótese de incidência e fato gerador. Aí sim, fala, não, realmente não é tributo, isso é uma multa. A gente vai discutir realmente se isso é ou não, se pelo consequente jurídico ser equivalente ao valor do IPI, se isso é ou não uma multa. São essas as minhas considerações. Presidente, eu sou a próxima, posso começar, né? Pode. Claro. Então, só para complementar a questão do Oswaldo, eu acho que isso de fato tem que ser analisado caso a caso, a depender do tipo de deficiência, porque a questão nesse tipo de caso, você não tem só um representante legal, você dependente vitaliciamente. Então, assim, o imposto de renda do representante, ele vai ser esse como dependente. E aí, senão, o que acontece é o seguinte, se a gente faz essa análise para todos os casos, significa que quanto mais grave é a deficiência, menor é o direito à isenção que ele vai ter. Ele não vai ter conta bancária, ele não vai ter recurso próprio e ele não vai ter condição de peticionar em seu nome ou por meio de procurador para ter acesso a esse tipo de direito. Então, de fato, aqui eu acho que seria pelo provimento. E exatamente nesse sentido, que tendo uma norma, ou seja,
a lei no inciso 4, né, que abrange a pessoa com deficiência física, psíquica, mental, abrange o autismo, que foi uma grande também, um grande avanço nesse sentido. Nós precisamos entender, a meu ver, pela dicção legal, como uma garantia a um direito fundamental, né? E uma restrição infralegal, que, como o conselheiro Oswaldo aqui mencionou, por uma questão de multa, e aqui nós vamos permitir isso, não é que nós estamos julgando um subjetivismo, não. Nós estamos aplicando a lei, né? E não aplicando uma instrução infralegal. Então, eu também entendo dessa forma, dado, né, por mais ou menos de intensidade, como a conselheira Fernanda muito bem entrou nessa discussão, mas acho que nem precisa disso. Eu acho que, objetivamente falando, né, nós precisamos entender o porquê, né, desta isenção, qual a razão, né, ou seja, de suportar aquilo, né, que nós, agraciados em não termos, nesse momento, espero não ter, uma deficiência, né, que nós possamos ter uma vida, né, diferente. Então, é uma dicção de inclusão, e nós não estaríamos sendo dessa forma se nós afastarmos isso. Pelo menos, já adiantando aqui o meu pensamento, presidente, é como eu penso. Presidente, posso fazer uma intervenção? Claro. Eu acho que o debate, eu acho que ele está tomando um rumo que não teve uma compreensão correta do processo. Eu também acho. Também estou entendendo Então, é o seguinte, a mesma coisa. Eu também, eu ia falar desse sentido. Quando eu coloco aqui no voto que o direito à isenção não é controverso, é porque ninguém aqui questiona o direito à isenção da pessoa com deficiência. Sim. Na verdade, esse direito foi reconhecido. Só que essa isenção está condicionada ao cumprimento de determinados preceitos na legislação. E existe uma regra que é direcionada ao estabelecimento industrial, que é emitir a nota fiscal em nome do beneficiário, que tem o seu CPF, seja ele deficiente, não importa qual a deficiência aqui também não está em jogo. Isso não vai fazer deferir ou não a isenção aqui. A isenção foi deferida. E também não se trata de multa, se trata da exigência do tributo. O tributo. Que está sendo exigido de quem? Do estabelecimento industrial, que se tornou responsável apenas a partir do momento em que ele descumpriu um comando legislativo que era endereçado a ele. A pessoa do deficiente aqui não está sendo imputado a ela nada, nem os tributos, nem está sendo negado o direito, nem a ela está sendo cobrado os tributos. Agora, surgiu, a partir do momento que houve um descumprimento da legislação, fez surgir esse descumprimento uma responsabilidade tributária, que é do estabelecimento industrial. Ele tem que emitir a nota fiscal em nome do deficiente, até porque ele é o titular da isenção, embora representado, embora curatelado, embora conste como dependente, não é? Embora alguém tenha exercido para ele o direito de requerer lá. Agora, não se está em jogo aqui qual é a deficiência, se o deficiente tem, se está abrangido, se não está, se ele tem direito, se não tem. O deficiente não está sendo imputado a ele aqui também nada. Está se exigindo do responsável, um responsável com responsabilidade prevista lá no RIP, por haver descumprido um preceito que cabia só a ele cabe emitir a nota fiscal. O deficiente jamais seria imputado por um fato que não cabe a ele praticar. Tá ok? Conselheiro Ronaldo? Sim, eu acho que o doutor Carlos acabou de esclarecer. O debate estava indo num sentido diferente do que o problema que se coloca para a gente aqui. O requisito que foi descumprido é de o nome do beneficiário sair na nota fiscal. Isso. E esse requisito cabia à indústria cumprir. Nada está sendo dito aqui se tem capacidade, se não tem capacidade civil, tributária, nada disso.
É apenas esse fato. E isso é um controle importantíssimo, porque tem prazos para você pedir de novo. Então, eu ia fazer até esse comentário, né? Ele não pode usar do mesmo benefício repetidas vezes. Então, se você começa a emitir nota fiscal em nome do representante, ele pode até no dia seguinte, o deficiente, se é uma pessoa de má fé e estivesse utilizando do deficiente, ela pode comprar outro carro, comprar vários carros. Pode vender antes do prazo. Na isenção do deficiente, só que para outras pessoas que não têm a deficiência. Conselheira Fernanda e depois o conselheiro Oswaldo. Duas questões. A primeira é que essa questão de poder pedir 2 vezes, ela não existe, porque para ter acesso a esse tipo de isenção, você precisa fazer uma solicitação direto ao Ministério da Fazenda e Receita. Então, não é só uma questão de emissão de nota. Então, acho que essa preocupação que vocês têm, ela é excluída pelo sistema atual. Se vocês forem lá, tem um site, você faz o pedido diretamente no site da Receita, para ter acesso a isso. E aí tem toda essa questão de laudo e etc. Então, não é tão simples assim de burlar. A minha única preocupação, que é algo que a gente sempre tem aqui. Quando a discussão ela é só de Receita Federal, todo mundo discute muito bem. Quando a discussão começa a ir para um lado de nota fiscal, que os critérios já ultrapassam a Receita Federal, a gente começa a ter problemas. Não é a primeira vez que isso acontece. E essa é uma preocupação que eu tenho. A questão é, como que, juridicamente, o dinheiro vai sair de uma conta de uma pessoa e a nota fiscal vai ser emitida em relação a terceiro, né? Então, essa é a minha preocupação, até para fins de declaração de impostos de renda e tudo mais. Aqui, me parece que faz sentido do ponto de vista do funcionamento da nota fiscal, do funcionamento dos pagamentos, que o representante peça em nome do outro, mas como ele vai pagar, a nota fiscal tem que sair em nome dele. E como ele vai ser amparado por esse deferimento direto da Receita Federal com relação ao IPI, eu vejo que não tem problema, porque não é como se a própria empresa que vai revender o veículo possa fazer o juízo de quem merece ou não merece essa isenção, entende? A minha única preocupação é isso, é do ponto de vista de funcionamento de nota fiscal e de pagamento, que isso é algo que está alheio à realidade de Receita Federal. Né? Então, assim, e aí, de novo, essa multa aqui me parece inadequada para esse caso específico. Eu queria pedir uma intervenção rapidamente, só em relação a essa consideração da doutora Fernanda. Eu posso falar com absoluta certeza, sem qualquer margem de dúvida, de que você pode comprar um veículo no nome de outra pessoa e outra pessoa fazer o pagamento. As concessionárias, elas pedem unicamente, eu fiz isso até experiência própria, elas solicitam unicamente uma declaração, que você junta isso a um processo de aquisição do veículo, informando que a pessoa está fazendo uma transferência bancária ou emitindo um cheque de uma outra pessoa. Então, A pode fazer a compra do carro, receber o carro em seu nome na nota fiscal e o pagamento ser feito através de um cheque de B ou de uma transferência de B. Quanto a isso, não há qualquer dúvida em relação a essa possibilidade. Conselheiro Oswaldo, por favor. É rápido. Interrupção. Imagina, que isso, você tem todo o direito. Afora a questão contábil, só deixar claro que a minha intervenção não tem nada a ver com a pessoa que, ao fim e ao cabo, faz jus ao benefício lá embaixo. Minha preocupação é unicamente com aquilo que nós estamos julgando. Por quê? O que diz a lei? A lei diz, e vou pegar aqui, já fechei o acordo do relatório do Carlos. A lei diz assim, se a pessoa ela é incapaz, deve ser emitido em nome, o pedido deve ser feito e o benefício é em nome do representante legal. Aqui nós estamos claramente num caso de incapacidade civil. Então não tem erro nenhum. O que está errado é a questão normativa. De novo, nós estamos aqui, embora seja uma questão que envolva mais, eu vou chamar assim, direito abstrato, nós estamos aqui ante uma questão muito, muito, muito grave. Nós vamos dizer assim, olha, existiu uma hipótese de incidência, ocorreu um fato gerador, esse fato gerador é isento, mas eu estou cobrando imposto. Ou é isento, ou eu estou cobrando imposto. Não existe o meio termo.
a obrigação tributária é una. Então, ou nós estamos cobrando multa, que é por acaso no valor do imposto, ou nós estamos cobrando imposto e não há isenção. Então, eu acho que todas as minhas... Por mais que eu me compadeça com a situação da pessoa, da isenção e blá, 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 meu argumento é eminentemente técnico-jurídico. Não tem nada a ver com econômico, nem social, nem nada. Foi lançado multa, imposto e multa, não é isso? Não, o lançamento é do imposto. Posso ver aqui se teve multa de ofício e juros, mas o lançamento básico é a exigência do imposto por descumprimento de uma das condições da isenção. A isenção era endereçada a uma pessoa X e acabou sendo endereçada à pessoa Y, por mais que essa seja sua representante ou curador. Lembrando que incapaz também tem CPF, retirado por meio do seu representante ou curador. É porque o incapaz pode herdar, o incapaz pode suceder e muitas outras coisas, como ele pode receber uma nota fiscal em nome dele. A questão é essa. Pessoal, obrigado. Vamos fazer o seguinte, conselheira Fernanda pediu a palavra, eu também pedi a palavra e vou encerrar aqui, tá? Porque a gente precisa votar. Não, eu abro mão da minha... Lázaro, só a minha última contribuição. Tá. Essa regra da emissão da nota fiscal em nome da pessoa incapaz com deficiência, essa é a regra geral, ampla e restrita, vigente há mais de 10 anos. O que nós estamos julgando aqui é um caso específico de uma exceção em que se não cumpriu a regra. Não há essa dificuldade prática de emitir essa nota fiscal em nome da pessoa com deficiência. Nós estamos aqui, o caso isolado é esse. Entendeu? A regra está aí, vale e é aplicada pelas indústrias como um todo. Esse aqui é um caso bem específico. Eu também vou abrir mão da minha palavra, acho que a questão já está bastante debatida. Vamos entrar em regime de votação. Conselheiro Oswaldo, como vota? Divergência pelo provimento do recurso. Obrigado. Doutor Marcos? Eu acompanho o relator. Como o próprio relator, só para acrescentar um adendo aqui ao meu voto, que o próprio relator mencionou que são quem ali, complementando o que o próprio doutor Oswaldo falou, que está na legislação, né, a respeito de que o beneficiário seria o deficiente ou seu representante legal, mas o representante legal ele tem que constar durante todo o processo como beneficiário, vamos dizer assim, representante legal. Então, ali existe as duas figuras no processo. Então, não há como a gente chegar e, no meio do processo, mudar o beneficiário para o representante legal na emissão da nota fiscal. Por isso, eu acompanho o relator. Obrigado. Conselheira Fernanda. Divergência. Obrigado. Conselheiro Ronaldo. Sim, eu vou acompanhar o relator integralmente e só também para acrescentar aqui no meu voto que o artigo 80 da Lei 4.502, de 64, parágrafo 1º, prevê expressamente o caso que está sendo discutido. Você poderia fazer a leitura? Sim. O artigo 80 fala do lançamento, em geral. Na falta de lançamento do valor total ou parcial do IPI, na respectiva nota fiscal ou falta de recolhimento, sujeitará o contribuinte a multa de ofício 75% do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. Aí depois, no parágrafo 1º, diz: no mesmo percentual de multa incorrem os fabricantes de produtos isentos que não emitirem ou emitirem de forma irregular as notas fiscais a que são obrigados. Então, a hipótese é que foi emitida uma nota fiscal irregular, porque não poderia ser emitida em nome de terceiros, teria que ser no nome do beneficiário. E a hipótese está muito bem colocada do ponto de vista do enquadramento legal. Perfeito, conselheiro. Muito obrigado. Conselheiro João Paulo, como vota? Respeito o belo voto do conselheiro relator, mas eu vou pedir vênia para divergir.
Obrigado. Doutor Leonardo, como vota? Presidente, vou votar com o relator. Ok. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Oswaldo de Castro Neto, Fernanda Vieira Cotizier e João Paulo Mendes Neto. Com isso, nós podemos agora prosseguir. O item 128 foi retirado de pauta. Nós vamos para os itens, na verdade, né, 129 a 134 da pauta, recorrente Olam Brasil, todos de relatoria do conselheiro Oswaldo Castro Neto. Passo a palavra ao relator. Só para já adiantar, para ficar mais fácil, 129, 130, 131 e 132 são iguais, 133 e 134 são diferentes, tá? Já está na pasta o 2011-18, que é o que nós vamos julgar agora. O tema não é tão complexo assim. Basicamente, ele está pedindo crédito de exportação de castanha, tá? E a discussão é porque ele está dizendo, olha, essa castanha é uma castanha que ela não é não tributada, ela é simplesmente alíquota zero porque ela passou por um processo industrial, foi feita uma embalagem de apresentação, e a TIP tem esse X. E a fiscalização no outro ponto diz, não, olha, não tem nenhuma prova de que essa castanha ela tem embalagem de apresentação, mas somente embalagem de transporte, e vamos ao voto. Antes de adentrar o mérito causal, um pequeno parágrafo. A DRJ declara preclusa a matéria atinente à aquisição de pessoas físicas, eis que, em seu entender, não impugnada pela recorrente. No entanto, se bem que a recorrente tenha manifestado ciência e concordância com a tese da impossibilidade de creditamento em aquisições de pessoas físicas, destaca que todas as aquisições foram de pessoas jurídicas. Impugnada de fato, a matéria sobre o crédito não se encontra preclusa, o que implicaria em nulidade do acórdão de piso, não fosse o afastamento, ainda que em passant pela DRJ, do argumento da recorrente sobre aquisições de pessoas jurídicas. A recorrente argumenta que as castanhas por si exportadas são acondicionadas em embalagens de apresentação e que, por tal motivo, o produto é tributado com alíquota zero, conforme X01 do subitem tal da TIP. Tributado com alíquota zero, o produto exportado, a recorrente faz jus ao crédito presumido de IPI. Já a fiscalização destaca que não aprova nos autos de qual tipo de embalagem em que é acondicionado o produto exportado pela recorrente, transporte ou acondicionamento. Logo, por se tratar de exceção não demonstrada, de rigor a goza do crédito. Acerta a recorrente quando descreve que a castanha seca e com embalagem de apresentação goza do benefício de alíquota zero na TIP. Com a mesma precisão, destaca a fiscalização que a prova do enquadramento das mercadorias exportadas na TIP cabe à recorrente. A uma, por tratarmos de pedido de crédito. A duas, por quanto a regra se presume, a exceção deve ser provada. Para a legislação de regência, embalagem de transporte é feita em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, saco, embrulhos semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional, com capacidade acima de 20 quilos ou superior àquela em que o produto é comumente vendido no varejo aos consumidores. Assim dizia o RIP 02. Qualquer outro tipo de embalagem é considerada de apresentação. Desta forma, caberia à recorrente demonstrar que as embalagens que acondicionam seus produtos exportados não são feitas de um dos materiais descritos no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 6º da RIP, ou que não possuem a capacidade descrita no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 6º do RIP. No entanto, a recorrente apenas alega não ser crível que o produto exportado não seja condicionado em embalagem de apresentação e que no produto é aplicado material de alta qualidade de apresentação. Ao final, revela que são embalagens laminadas a vácuo, o que, a toda evidência, é insuficiente para se dar por satisfeito o ônus probatório.
Ademais, a informação acerca do material de embalagem de alta qualidade não se coaduna com a informação prestada pela recorrente de que as castanhas são embaladas em sacos de juta e caixas de papelão. Isso aqui é uma tela de uma informação prestada pela recorrente. Apenas para evitar eventual alegação de nulidade, a recorrente narra que no terceiro trimestre de 2003 efetuou aquisições de castanhas de pessoas jurídicas. Como prova do alegado, a recorrente aponta o demonstrativo de crédito presumido e relatório de compras. Documentos que, no termos de pacífica jurisprudência dessa turma, são insuficientes para demonstrar o preenchimento da hipótese normativa. Pelo exposto, admito, por conta tempestivo, com esse recurso voluntário, negando o provimento. É como voto. Alguém diverge? Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos negar proferir tal recurso. Esse resultado proferido para o processo de 129 da pauta se estenderá para os itens 130, 131 e 132 da pauta. Com a palavra, o conselheiro Oswaldo para a relatoria do item 133 da pauta. Esse aqui é uma proposta de diligência. Eu vou ler porque eu já não me lembro direito. Vamos lá. O processo em lista, já estou no voto, tá? O processo em lista diz sobre prova da base de cálculo do crédito de PIS referente ao primeiro trimestre de 2007. De um lado, a recorrente alega que a base de cálculo correta das contribuições é apurada no pedido de PER. Pela própria fiscalização. De outro, a DRJ ressalta que, após a diligência, a fiscalização glosou 786.267,91, eis que não comprovados os dispêndios por meio das notas fiscais. Pois bem, eu explico aqui o que aconteceu. Em 29 de junho de 2009, a recorrente sofreu ação fiscal que tinha por objetivo analisar os créditos não cumulativos de PIS entre 2003 e 2007. No curso dessa fiscalização, o auditor fiscal responsável exigiu a apresentação pela recorrente de documentos comprobatórios das operações, em especial livros fiscais e notas em arquivo magnético. Está aí o pedido que a fiscalização fez lá no procedimento de fiscalização. Uma vez apresentados os documentos pela recorrente para a fiscalização, esta última elaborou uma planilha em que descreve a base de cálculo de crédito do PIS, acompanhado de demonstrativos das notas fiscais. Tendo em vista o relatório e documentos do procedimento administrativo fiscal, a DRF Fortaleza chegou à conclusão inicial de que o crédito de PIS para fevereiro de 2007 era de 19.142,19. E eu coloco a planilha que a DRF Fortaleza colocou nos autos. Nos termos da antedita decisão, a diferença entre o crédito pleiteado e o reconhecido encontra razão de ser na falta de apresentação das notas fiscais. De outro modo, a DRF reconheceu que o crédito de 19.142,19 encontra lastro em notas fiscais e o crédito de 7.500 não. Após a manifestação de inconformidade, a DRJ do Rio determinou o retorno dos autos à origem para que a fiscalização apurasse o crédito não demonstrado, ou seja, os 7.500 e não os 19, de acordo com as notas fiscais exibidas no processo tal. No entanto, ao contrário do determinado pela DRJ, a fiscalização de piso solicitou nova apresentação das notas fiscais e arquivo magnético e, com fundamento nesse arquivo, constatou divergência na base de cálculo das contribuições no montante de 786.267,91. Divergência essa que não se coaduna, com a planilha de notas fiscais produzida pela fiscalização, que aponta a base de cálculo de PIS para o período em análise no valor de 1 milhão. Ou seja, a fiscalização diz que a base de cálculo é 786 mil, mas ela mesmo junta uma planilha que, se você somar esses valores que estão aqui, que ela considerou os insumos, vai dar 1.199.501,09. Assim, a de cautela, voto por converter o julgamento de diligência para que a unidade preparadora analise todos os documentos coligidos aos autos e ao processo administrativo tal e apresente relatório circunstanciado e fundamentado, destacando as notas fiscais sujeitas à glosa. Após, deve intimar a recorrente para que se manifeste no prazo de 30 dias. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação de conformidade, os autos devem ser devolvidos a esse colegiado para julgamento. Só para deixar claro o que aconteceu. O cara passou por uma fiscalização, falou assim, me traz aí as suas notas fiscais e me traz aí os documentos contábeis. Ele foi lá e apresentou. A fiscalização analisou e falou, não, tá bom, para esse mês você tem um crédito de 19.
Quando ele chegou na manifestação de conformidade, ele falou assim, não, eu não tenho crédito de 19, eu tenho crédito de 26, 19 mais 7, que era a totalidade que ele tinha glosado. Quando a DRJ recebeu a impugnação dele, ele falou assim, vou baixar em diligência, porque ele está juntando nota fiscal. Mais ou menos o que a gente faz aqui com alguma frequência. E devolveu para a unidade de origem. A unidade de origem, ao invés de olhar o processo que a DRJ tinha pedido, falou para ele, não, me traz aí de novo nota fiscal e planilha. Aí ela recebeu de novo e falou assim, não, o seu crédito é menor do que esse, ainda menor do que aquele primeiro. E o problema maior foi que não bate, ele junta uma planilha com nota fiscal, ela falou assim, a fiscalização diz assim, não, eu analisei com base nessas notas fiscais. Só que você somar a base de cálculo dá diferente, 300 mil reais diferente. Então eu falei, mas que caso? É de um lado? É de outro? Onde que nós estamos? Então por isso eu mandei baixar, para que daí sim, ele faça o cálculo direito, me diga, não, eu estou usando esta e esta nota fiscal porque não foi apresentada. Beleza, aí o cara vai lá e junta as notas fiscais e pronto, acabou, resolve o problema. Por esse texto aqui, você acha que dá para a DRJ ou para a DRF entender que é para fazer isso? A gente corre o risco de... apresente relatório circunstanciado destacando as notas fiscais sujeitas à glosa. Ele tem que me dizer o que dessa planilha ele não considerou. E por quê, né? Tem que ser fundamentado também. Mas eu estou aberto a sugestões. Oswaldo, eu tenho uma sugestão aqui, assim, para fins didático para a unidade de origem. Que você, apesar de estar escrito ali em cima, você botar naquela sua conclusão que ele analise as duas planilhas que foram elaboradas e depois vê uma diferença, porque você realmente está perfeito. Ela está totalmente confusa. Primeiro apresenta uma planilha, depois faz outra, contraditórias. Então eles têm que explicar por quê e demonstrar como você está correto na sua conclusão as notas fiscais que geraram a glosa. Para a gente, de fato, dizer, olha só, isso aqui está correto e não está. Essa é só uma sugestão, tá? E se eu colocar um adendo assim, explicando a diferença entre as planilhas coligidas aos autos? Isso. Manda fazer uma terceira. A correta. A fusão. Olha, se a gente não tem como saber, né, qual que é a planilha que está certa, foram duas planilhas geradas pela fiscalização que estão contraditórias. Qual o motivo desse seu voto flex, Oswaldo? Não, era só que se fosse a diligência. Eu estava em dúvida se é diligência ou se é nulidade. Eu estava em dúvida se é diligência ou se é nulidade. Então, ou se é provimento, né? Provimento em líquido, mas eu cheguei à conclusão ontem que é diligência mesmo. Então, vamos tocar adiante. Não tem. O que tiver em vermelho, geralmente vocês ignorem, tá? Que é só coisa que está na minha cabeça. Ok. Eu estou concordando com o Oswaldo em relação à diligência e também na redação pedir um esclarecimento em relação a essas duas planilhas divergentes. Não é simplesmente pedir uma terceira planilha. Tem que esclarecer o que foi feito lá na unidade preparadora. E eu nem sei por que a DRJ, quando proferiu o seu acórdão, não observou esse ponto, né? Oswaldo, você poderia complementar com uma sugestão, já mais uma sugestão para o seu voto? Não, é a mesma sugestão que o Marcos deu. Eu coloquei vírgula, explicando as diferenças entre as planilhas apresentadas. Né? Tem que me explicar por que uma é diferente da outra. Perfeito. Pessoal, alguém diverge? Não, né? Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à unidade de origem nos termos do voto do relator. Pessoal, o Fábio Maire disse que poderia ficar até às 13 horas. O que é que vocês acham da gente dar uma esticadinha e retornar 14 horas, que é o horário onde que vai começar, teoricamente, que a gente pode solicitar sustentação oral? Pode ser, o meu é rapidíssimo, eu acho que ele é o último, não é?
Ainda tem mais um do Oswaldo. Mas é carência probatória, vai ser bem rapidinho. A gente podia julgar esse próximo e parar daí. Nossa, o meu é super fácil. Tem exatamente 2 parágrafos. O seu Taurus é fácil também, né, Léo? Também, super. Vamos esses 2, então. Pronto, esses 2 a gente encerra. Oswaldo, item 134 da pauta, por favor. Na pasta. Eu vou ler porque são 2 parágrafos, tá? A recorrente pleiteia ressarcimento de crédito presumido de IPI relativo ao primeiro trimestre de 2004. Isto porque, segundo alega, no período em referência, exportou mercadorias. Como prova das exportações, dispõe ter coligido aos autos DCP, LAIP e relação de notas fiscais. A DRJ Belém, por não encontrar os documentos mencionados pela recorrente, negou o provimento à manifestação de conformidade, o que levou à interposição do voluntário, em que esta última, mais uma vez, alega ter trazido aos autos DCP, LAIP e relação de notas fiscais. Contudo, ao folhear os documentos coligidos pela recorrente, temos que se tratam de meras planilhas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de quaisquer outros documentos contábeis ou fiscais, planilhas que, no termo de pacífica jurisprudência desta Corte, são insuficientes para demonstrar o direito alegado. Exposto, admito, por conta tempestivo, conheço e nego provimento. Viu só? Rapidão. Seu som, presidente. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. O João está aprendendo com o Léo. É bem prático e objetivo. Item 134 da pauta. Item 135 da pauta. Taurus, táxi aéreo. Relator, doutor Leonardo. Com a palavra. Pessoal, eu vou explicar ele. Ele parece complicadinho, mas não é, super fácil. E a decisão, eu não gostei dela. Eu vou explicar por quê já, mas ele é tranquilo. É o seguinte, eu vou resumir. O contribuinte aqui, o que ele fez? Ele impetrou um mandado de segurança para liberar a mercadoria. Mas ele usou como argumento do mandado de segurança dele que não tinha sido utilizada a alíquota correta. E o próprio juiz falou, olha, isso aqui é uma matéria completamente estranha o que a gente vai tratar aqui. Inclusive, o mandado de segurança ele não vai discutir questão que demandaria apreciar a prova, né? E aí, o tribunal, depois, ele ressoou esse mesmo entendimento do juiz em sentença e foi reconhecida a concomitância na DRJ. Eu entendi que aqui nós não temos concomitância. Por quê? Concomitância a gente levar para o juízo uma questão que o Poder Judiciário possa conhecer. Não existe concomitância se não existe risco de ser conhecida a matéria, né? E então a gente pode até separar tecnicamente, porque o contribuinte ele vai usar aqui como causa de pedir questão da alíquota do IPI, das aeronaves importadas, né? Mas entre outras causas de pedido. Mas o pedido é liberação de mercadoria. Então, não existe identidade aqui entre causa de pedir e pedido. Então, se a gente entender que a súmula 1 ela serve para garantir unidade da jurisdição, né, para evitar discussão que não tem necessidade por causa de separação de poderes, etc., não existe esse risco aqui, porque a matéria ela não pode ser conhecida e aqui ela deve ser conhecida. Então, não tendo concomitância, aí vem a questão. Ou a gente determina retorno para a DRJ, né, e previne a supressão de instância, ou julga. Aí, apesar de eu preferir devolver para a DRJ, né, eu vou adiantar aqui que está super claro que não tem razão a contribuinte, porque ela está questionando aqui lançamento para prevenir decadência. É a única questão que sobrou. E a gente tem uma suspensão de exigibilidade, ele fez o depósito no montante integral pelo 151, mas isso a gente sabe, não impede lançamento. Questão de multa de ofício e juros de mora também está certo, porque o lançamento aconteceu, não teve o recolhimento na data correta. Então, com dor no coração, eu vou acolher a preliminar para superar a questão da concomitância, e o meu voto é por determinar retorno para a DRJ para proferir um novo acórdão, né, por apego ao processo, porque a questão aqui é manifestamente improcedente contra o contribuinte. Como eu voto?
Você está anulando a decisão da DRJ? Não, eu tô indo... Olha, Lázaro, eu tô refletindo bastante sobre aquilo que você colocou, viu? Tirei seu sono. De verdade, porque aqui, de fato, não é uma preliminar de mérito, né, que foi superada. Aqui a questão do conhecimento não foi conhecida pela primeira instância, então, eu superando a questão da possibilidade da cognição, aí eu acho que para evitar a supressão de instância, a gente deveria devolver para a primeira instância. Então, não existe nulidade aqui, né, se a gente parar para pensar. É uma questão interessante. Eu acho que existe no sentido de cerceamento de direito de defesa. A partir do momento que ele entende uma concomitância que não existe, ele não conheceu. Tudo bem que preliminar eu até entendo que pode voltar se ela for superada. Mas eu entendo que aqui, como não houve concomitância e ele entendeu pela concomitância, ele não conheceu os argumentos que ele deveria ter conhecido. Pode ser. Ronaldo? Não, eu estou concordando com o relator no sentido de que naquela tese de que a DRJ ergueu um óbice para não prosseguir na análise de mérito. Uma vez que o relator está propondo remover este óbice, caberia à DRJ prosseguir até entregar todo o trabalho, que é a análise completa do mérito. Então, essa é a minha posição. Eu só estou com dúvida, doutor Leonardo, em relação à multa. Quer dizer que foi lançada uma multa de ofício para prevenir a decadência? Não, aqui é multa de mora, né? Não, eu acho que tem uma multa proporcional aí no auto, não tem, não? De qualquer forma, é uma questão posterior ao que a gente vai fazer com esse processo, né? Mas eu acho que foi uma hora que só. Deixa eu dar uma olhadinha. Pelo que eu vi aqui no auto-infração, ele lançou... Eu estou achando estranho. Volta e meia tem esse tipo de equívoco. É um equívoco que eu considero grave, do lançamento de multa de ofício nos autos que você só lança para prevenir a decadência. É um problema. Mas, de qualquer maneira, eu concordo. Quando voltar o processo, a própria DRJ, inclusive, pode já se pronunciar sobre isso, né? Então, eu concordo contigo. Multa de ofício. Multa de ofício. Tá sem som, Oswaldo. Não era para ouvir mesmo o que eu falei. Enfim, só para... Nós tínhamos discutido ontem sobre o princípio, né? Tudo é princípio, sobre a causa madura. Eu acho que esse caso, em específico, é um caso que daria para aplicar a teoria da causa madura. Por que eu digo que sim? Porque, justamente pelo que vocês estão falando, houve um obstáculo que criou um prejuízo a todos os demais argumentos. As teses, elas não são independentes, não é independente. Simplesmente trancou, falou, tem concomitância, eu não vou analisar mais nada, puxa o freio de mão. Todas as outras teses ele não poderia analisar. Agora, nós baixamos o freio de mão. Aí nós temos que falar assim, não, isso aqui eu não considero. Aí, assim, eu entendo que nós poderíamos continuar votando pela teoria da causa madura. Não há nulidade, porque todas... Aí é a suficiência do acórdão recorrido, né? Ele é suficiente para afastar as alegações. Ele enfrentou, aspas, ele enfrentou todas as teses. Por que ele não enfrentou as demais teses? Porque ele parou antes. Ele analisou antes e puxou o freio de mão antes. Mas, assim, entendo a preocupação de vocês com a supressão de distância e também não vou divergir, até porque acho que ainda não tenho capacidade processual suficiente para tanto. Então, de momento, eu acompanho numa boa. Não quero gerar polêmica também. Eu acho que também o próprio conselheiro Leonardo já falou que a matéria é tranquila, né? Ele já tem um posicionamento sobre a decisão. Não há dilação probatória necessária, não há mais nada que precise ser trazido aos autos para comprovar. É apenas um mero julgamento do direito.
Exato, grande direito. Perfeitamente a teoria da causa madura, a gente poderia fazer o julgamento. Não há supressão de instância, porque o CPC permite isso. Mas temos essas duas opções, né? Também não seria opção equivocada, digamos assim, você determinar o retorno para fazer o julgamento pela DRJ. Eu estou na dúvida aqui. É que a determinação do retorno. E aí, de fato, a gente tem o artigo 61 do decreto que impede a aplicação de teoria de causa madura em processo administrativo. Eu acho que a nulidade haveria se a gente agora resolvesse enfrentar a matéria, né? Aí sim estaria a preterição por supressão de instância. Então, para evitar isso, a ideia seria retornar para a DRJ. Tudo bem, ok. João Paulo, por favor. Não, exatamente isso. A minha colocação seria o que pode acontecer no futuro desse processo. Nós julgarmos e ter essa alegação, ou nós baixarmos, né, como o conselheiro Leonardo está aqui sugerindo, ter o julgamento e não ter mais nada a discutir, porque a matéria é só de direito. Então, vai ser um processo que, ao chegar lá, vai ser julgado de uma forma célere, a meu ver, né, e todos os elementos formais do processo terão sido observados. Então, eu vejo que será mais efetivo isso do que, eventualmente, julgarmos e ter essa alegação. Eu, como já fiz bastante pesquisa de processo aqui, antes de ficar defendendo a teoria, não vislumbrei até bem pouco tempo atrás nenhum processo onde tenha sido alegada nulidade ou tenha havido reversão na Câmara Superior. Existem diversos julgados, se vocês colocarem a expressão teoria causa madura nos acordos da DRJ, vocês vão ver uma enormidade de processos julgados assim, e não aparece nenhum acórdão da Câmara Superior que tenha negado ou que tenha anulado decisão de turmas ordinárias. Mas, para não criar polêmica, eu me filio também à decisão do conselheiro Leonardo, e nós temos, então, não há divergências, né? A decisão é unânime. Ok. Nesse sentido, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para, superada a preliminar de concomitância, determinar os retornos dos autos à primeira instância para proferir novo julgamento. Ok? Bom, pessoal, com isso, eu vou pedir ao Fabimar, Leonardo, vamos encerrar a nossa gravação.